Jesus disse que ligados na terra será ligados no céu. Eu tenho certeza que estamos na mesma sintonia. Eu quero ler esse versículo então de João, capítulo 20, versículo 19, que é o tema dessa festa. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, se tinham ajuntado ali, chegou Jesus no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco, a paz seja convosco. Amados e queridos irmãos, como já foi aqui feita a oração introdutória da mensagem, eu não irei orar agora e já quero ir direto à mensagem do Senhor Jesus. Encontramos aqui, irmãos, os discípulos de Jesus reunidos com as portas trancadas, com medo dos judeus. Eles estavam acuados, estavam acovardados, paralisados e sem nenhuma ousadia para sair pelas ruas. Haviam perdido a coragem para testemunhar, haviam perdido a coragem de pregar o evangelho, de se levantar, haviam perdido a coragem de expulsar demônios que haviam aprendido com Jesus. As experiências dos discípulos em ver os demônios se submeteram ao nome de Jesus tinham sido trocadas pelo medo que agora pairava sobre os seus corações. É engraçado que às vezes, irmãos, nós damos mais créditos para o medo do que para a coragem. É engraçado que às vezes nós damos mais crédito para uma palavra negativa do que para 10 palavras positivas. Como assim, irmãos Augusto? Eu quero te explicar. Se você sai na rua às vezes e alguém te fala para você: ah, você está belo, está bonito, está atraente, 10 pessoas falam a mesma palavra para você, você fica todo alegre. Mas se apenas um filho do diabo aproximar de você e dizer para você: você está feio, o que é isso? Está acabado. Você acredita mais naquela palavra daquele infeliz que falou o contrário do que aqueles 10 que falou a realidade. Ou seja, é mais fácil acreditar naquele que tenta falar contrário àquilo que nós somos do que acreditar naqueles que falam que nós somos. Nós temos que tomar cuidado com mensageiros malignos que tentam fazer de nós uma experiências negativas. E aqui o que acontece? Os discípulos estavam com medo, estavam trancafiados. Parece que as experiências de expulsarem demônios haviam sumido, tinham sido trocados pelo medo. E é engraçado que às vezes nós damos mais crédito para isso, para o medo, do que para a coragem. Deus fala que vai nos usar, tem uma promessa sobre as nossas vidas, mas damos ouvido mais para aqueles que dizem assim: isso não vai acontecer, isso jamais poderá acontecer, você não vai conseguir chegar lá, você não consegue. Ei, para com seus sonhos, rapaz, tranca-fie. Ei, retroceda, pare, pensa, não seja louco, não faça isso. Os discípulos de Jesus não queriam assumir os riscos do discipulado que Cristo havia feito em seus corações. Cadê aqui o sal da terra que Jesus havia pregado para eles? Cadê aqui a luz do mundo que Jesus havia transmitido para eles serem? Eles não tiveram coragem de assumir que eram discípulos de Jesus. Intimidaram diante daquelas pressões, daquelas acusações, daquelas perseguições que os judeus haviam feito sobre eles. Arriaram as armas, enfiaram dentro de 4 paredes, ficaram trancafiados. Eles se escolheram e encolheram, se esconderam sob o manto do medo. Esse é um retrato da igreja e de muitas igrejas hoje em dia. Como assim, irmãos Augusto? Muitas igrejas têm conteúdo, mas lhe falta ousadia. São pentecostais, mas não tem paixão pelas almas. Tem conhecimento, mas não tem ardor evangelístico. Tem programa, tem organização, mas não saem das 4 paredes. Outras igrejas têm conteúdo bom, tem uma boa teologia excelente, muitos hinos lindos, mas toda a sua atividade é voltada apenas para dentro da igreja, somente para seus membros. Elas não reverberam sua influência para o mundo. É sal que está no saco fechado. Não fazem influência, não exercem nenhuma influência na sociedade em que estão inseridas. Alumiam a si mesmas e sonegam a luz para o mundo. E ao contrário da mulher da parábola da moeda perdida, essas igrejas, em vez de buscar a moeda que se perdeu, passam o tempo todo polindo as moedas que se tem nas mãos. E muitos ainda estão mal disciplinados. É capaz de sair 100 km para uma festa, mas não anda 1 km para falar de Jesus para o amigo, para o vizinho. É capaz de gastar 5, 6 mil reais para ir em congresso de missão, mas não é capaz de fazer missão na própria rua que mora. São capazes de sair de casa 1000 vezes para ir ao templo, à igreja, mas não tem coragem de atravessar a rua e falar de Jesus muitas vezes para o vizinho. São igrejas tímidas que têm vergonha de investir na salvação dos perdidos. Quando olhamos para o texto de João, capítulo 20, o tema desta campanha, o tema desta festividade desse congresso, descobrimos 4 razões pelas quais os discípulos estavam trancados dentro de 4 paredes. A primeira razão, eu quero aqui testificar para a igreja, é o medo. Por causa dos medo, eles estavam trancafiados dentro da igreja, dentro do templo. O medo muitas vezes tira de nós a coragem, irmãos. Jesus
passou 3 anos da sua vida pregando o evangelho, dizendo para os seus discípulos: eu irei morrer, mas irei ressuscitar ao 3º dia. 3 anos da sua vida pregando, ensinando, exortando e falando para eles que ele iria morrer, era necessário padecer para que o Filho do Homem entre na sua glória. Mas os discípulos, quando Jesus morreu, estavam trancafiados. Mas existia um homem, irmãos, ímpio, que nunca andou ao lado do Senhor Jesus, nunca participou de um culto onde Jesus estava ministrando. Mas esse homem, quando ouviu falar que Jesus iria ressuscitar, esse homem creu na primeira afirmativa. Ele falou assim: vai lá, bota os guardas na porta do túmulo, porque eu ouvi dizer que esse homem vai ressuscitar. Caifás e Anás, o sumo sacerdote, mandou colocar guardas no túmulo porque sabia que Jesus iria ressuscitar. Um ímpio nunca participou de um culto onde Jesus estava, mas creu na palavra, creu na promessa. Alguns crentes têm medo de críticas, medo do preconceito, medo da perseguição, medo de ser zombados, medo de ser contrariado, medo de assumir que são de Jesus. Por isso acurvados-se com Pedro, e ainda são crentes cheios de uma autoconfiança muito arrogante, têm autoconceito de si mesmo, julgam os outros e se acham sábio acima da média. Como Pedro começa a seguir Jesus de longe, não tem coragem de abandonar a fé, nem tem disposição de ir mais além, e nem tem disposição também de sair para o mundo, mas ficam sem firmeza, ficam na igreja com medo de tudo. Para de andar de longe, chegue mais para perto de Jesus, para de ter medo das perseguições, anda escondido na penumbra, para com isso, chega para perto de Jesus, tenha uma experiência própria com Cristo. Jesus quer te dar uma experiência própria. Muitos têm mergulhado em caminhos cheios de escuridão e de trevas, são discípulos covardes, também se une a companhia que são tropeço para a fé, pessoas que contrariam, começa a se juntar a gente que escarnece, zomba de Jesus, como Pedro nega Jesus, juram que não o conhece, até praguejam contra ele, falando palavras pecaminosas, torpe, negando todo o seu envolvimento com o Senhor da vida. A igreja está pronta para fazer discípulo, um exército equipado para sair pelo mundo anunciando a salvação em Cristo. É para isso que estamos aqui, e é para isso que esse tema foi escolhido. A igreja não pode se acovardar entre 4 paredes. Segundo, os discípulos estavam com medo porque Jesus estava longe deles. Como assim, irmãos de Augusto? Como Jesus não estava presente, as portas estavam trancadas. Aquilo que era uma contradição ao ministério de Jesus, aquilo que era um estado de luto, de morte e não ressurreição, Jesus nunca ficou trancafiado dentro de um templo. Ele sabia do seu chamado. O ministério de Jesus foi itinerante, foi na rua, nas cidades, nas casas, nas estradas. Jesus ia ao encontro das multidões. Aonde estava um pecador, aí estava Jesus, aí estava o seu ministério. Aonde estava o pecador, aí estava o seu campo missionário. Hoje, infelizmente, queremos inverter as coisas. Queremos apenas que os pecadores venham à igreja, mas a igreja não quer ir ao mundo atrás dos pecadores, aonde eles estão. A igreja não quer sair do ninho, não quer o desconforto de descer aos vasos, aos valados, onde as pessoas padecem os tormentos de uma vida sem Deus, sem esperança. Esses dias eu parabenizei a um jovem que teve a iniciativa de fazer um evento no ginásio poliesportivo da minha cidade, em Colorado Oeste, aonde reuniu mais de 300 jovens ali, e eu peguei o evangelho, tive a honra de ministrar para jovens, e eles teve a audácia de louvarem ao Senhor e contagiarem outras vidas. E depois que eu estava saindo do ginásio poliesportivo, um jovem me cercou e disse assim: qual igreja você congrega? Eu disse: ele é a Assembleia de Deus. Ele falou para mim: amanhã eu estou indo lá. Quando você ministrava a palavra a respeito da parábola do filho pródigo, eu senti que necessito voltar para a casa do Pai. Eu falei: serviu uma alma. É assim que Deus faz. A igreja precisa sair das 4 paredes, deixar de confiar apenas no lucro monetário, como a igreja de Laodiceia, que se considerava abastada e rica, mas era miserável aos olhos de Jesus, porque Jesus não estava dentro dela. Quando a igreja está dentro de 4 paredes, como os discípulos estavam trancados, é porque falta Jesus no meio dela, porque aonde Jesus chega, chega a vida, chega a alegria, chega o poder, há uma sede pelas almas, há uma ousadia e intrepidez de pregar o evangelho. O Espírito do Senhor habita no meio dessa igreja. Terceiro, os discípulos estavam reunidos, mas estavam sem comunhão uns com os outros. Aquele grupo amontoado no cenáculo estava em grande conflito, irmãos. Alguns talvez nem ousavam levantar os olhos por causa da vergonha de terem fugido na hora em que Jesus foi preso no Getsemane. Em Mateus capítulo 26, versículo 31, Jesus diz, escrito por Mateus: então disse-lhe Jesus:
todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eles se sentiam talvez inúteis, porque jamais imaginaria terem tanto medo. Uma igreja sem comunhão não tem vez, nem tem voz. Uma igreja sem Jesus tem reunião, mas não tem comunhão uns com os outros. Não tem autoridade para pregar e para falar a verdade. Não tem credibilidade para anunciar as boas novas. Uma igreja sem comunhão está doente, precisa de cura. Por isso, esta noite, Jesus vai curar aqui corações. Jesus vai colocar ousadia. Jesus vai colocar coragem. E não pode tentar sair das quatro paredes, muita igreja, porque está doente. Mas Jesus vai curar aqui nessa noite. Eu tenho a certeza absoluta disso. Nós devemos procurar em Cristo a solução para os nossos problemas e para a cura da igreja. E quarto, os discípulos estavam aglomerados ali porque faltava o Espírito do Senhor habitar sobre eles. Aqueles discípulos estavam sem paz, sem alegria, sem ousadia, sem unção. Estavam secos, estavam murchos, estavam vazios, estavam amontoados, mas não tinha comunhão. Estavam congregados, mas Jesus estava ausente, não estava presente. Estavam juntos, mas com medo. Era uma comunidade cristã, mas sem o sopro do Espírito. Por isso estavam trancados, com medo dos judeus. Quando perdemos o sopro do Espírito Santo, tornamos em crentes medrosos. Quando a igreja deixa de ser irrigada pelo óleo do Espírito, ela mingua, murcha e se encolhe. Quando falta óleo na engrenagem, a máquina fica batendo pino. Quando a igreja perde a plenitude do Espírito Santo, intimida e se acovarda e fecha entre quatro paredes. Não há avivamento, não há vida, não há conversão. E quando há alguma conversão, não há firmeza. Avivamento que não empurra a igreja para fora do ninho é apenas um movimento estranho. A Bíblia fala que quando Paulo, o apóstolo, chegou a Tessalônica, a mensagem do Evangelho vazou pelos poros da igreja e alcançou todo mundo ao redor. Quando Paulo chegou a Éfeso, a partir dali, o Evangelho irradiou-se por toda a Ásia Menor. Sempre que Deus visitou seu povo em poderoso derramamento do Espírito, a igreja avançou para conquistar os perdidos lá fora no mundo, onde eles estavam aglomerados. Eis porque precisamos de um Pentecoste nesses dias, para tirar a igreja de trás dos muros do concreto e levá-la para as ruas, para as praças, para o meio da multidão, a fim de ser sal, luz e portadora de boas novas de salvação. E Deus fará vir uma perseguição, irmão, na igreja nesse nosso século. Muitos líderes até desistirão de liderar a igreja, serão ameaçados de morte. Muitos crentes sairão das capitais e virão para as cidades pequenas para que ali cultuem a Deus com sua família, com mais livre-arbítrio. Nunca na história houve uma explosão tão grande de fogo estranho como no tempo em que vivemos agora. Pessoas que portam a imoralidade. A humanidade está ávida por novidade. Tudo que oferece resposta imediata à sua necessidade, o homem está buscando. Há pessoas que não são atraídas pela cruz mais, mas sim por milagres. Não buscam negarem-se a si mesmo e a cada dia tomar a cruz e seguir Jesus, mas corre atrás de um falso anestésico que apenas acalma e a dor na hora. Não busca a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Querem impérios neste mundo mesmo. Não se importam com o fogo do inferno, desde que consiga apagar as chamas do sofrimento que lhes incomoda agora. Mas o que devemos fazer, irmãos Augusto? Diante essa triste constatação, precisamos buscar o fogo verídico, precisamos buscar o fogo verdadeiro. Por isso eu parabenizei esta igreja por esse tema e esse tema desse congresso, falando sobre a igreja está na hora de sair das quatro paredes. Então é essa mensagem que eu quero trazer ao seu coração. O fogo combate o fogo. A melhor maneira de cercar o fogo é com fogo, irmão. Só o fogo autêntico pode apagar o fogo falso. Só o fogo do céu pode fazer morrer as chamas do fogo estranho. Deus sempre se manifestou através do fogo. Quando Deus apareceu a Moisés no Sinai, foi através do fogo. Ele revelou-se através do fogo. No Monte Carmelo, Deus destronou a credibilidade do abominável Baal, mandando fogo do céu através do profeta Elias. Quando Salomão consagrou o templo, o fogo de Deus invadiu o santuário no Pentecoste. O Espírito desceu sobre os discípulos em chamas como que de fogo. Deus é fogo consumidor. O trono de Deus é fogo. A palavra de Deus é fogo. Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. Jesus batiza com fogo. E eu louvo a Deus porque aqui nessa noite só tem profeta de fogo para louvar e bendizer aquele que é digno de toda honra e toda glória. Sempre foi desejo de Jesus lançar fogo sobre a terra. Ele diz: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso. Quando a igreja perde o fogo do Espírito, o mundo perece no fogo do
do inferno. O Espírito Santo é poder, o Espírito Santo traz poder. O fogo de Deus aquece os que estão frios, o fogo de Deus queima o entulho do pecado e purifica aqueles que armazenam lixo no porão da memória. O fogo de Deus não pode ser fabricado nem produzido artificialmente. O fogo de Deus é resultado de uma vida santa no altar de Deus, de uma busca sincera. Deus quer levantar jovens assim como tem me levantado da idade de 22 anos para pregar o Evangelho. Deus quer levantar jovens que não se rendam, que sejam jovens com a fibra de José, que não vai para a cama com a mulher prostituta, mas que se consagra, que se entrega a Deus, de uma entrega sem reserva, de almas que suspiram pelo Altíssimo. Precisamos de um Pentecoste que apague o fogo estranho e acenda verdadeiras labaredas do Espírito nos corações. É o grande soluço de minha alma, o grande grito do meu coração, que eu possa ser, irmãos, um graveto seco a pegar fogo, pois eu estou certo, irmão, que se o fogo pegar na lenha seca, até a lenha verde começará a arder no altar do